Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Ecos do Marajó, o nosso podcast que busca comunicar e, assim, contribuir para o fortalecimento de projetos que fazem sentido para a região, ajudando a dar mais visibilidade a iniciativas importantes como essa que a gente vai falar hoje. Quero agradecer desde já a Lana Peixoto, nossa convidada de hoje, e ao projeto Marajó Resiliente, que gentilmente aceitaram o nosso convite para essa entrevista. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse importante projeto que está em atividade atualmente. Lana, seja muito bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse e explicasse para quem ainda não conhece o que é o projeto Marajó Resiliente. Olá, Luiz. Meu nome é Lana Peixoto, eu sou antropóloga, moro em Belém e estou na coordenação do projeto Marajó Resiliente. Esse projeto é uma iniciativa da Fundação Avina, financiada pelo Fundo Verde do Clima, que busca promover a resiliência climática através dos sistemas agroflorestais diversificados em 3 municípios do Marajó: Cachoeira do Arari, Salvaterra e Soure. Esse projeto, ele nasce há alguns anos atrás, a partir de estudos que demonstraram que esses 3 municípios no Marajó, eles apresentavam grande vulnerabilidade climática. Então, a partir dessa constatação, junto com a constatação de que nesses 3 municípios, mesmo apresentando essa grande vulnerabilidade climática, já existiam iniciativas de adaptação climática, ou seja, iniciativas que promoviam, né, a adaptação climática nas comunidades locais, que faziam com que práticas ou processos, né, que ajudavam as populações locais a enfrentar os problemas relacionados à crise climática, né? Então, são práticas, processos que foram desenvolvidos a partir da constatação, né, dos problemas climáticos, mas que conseguiam ultrapassar esses problemas, conseguiam enfrentar esses problemas e, consequentemente, enfrentar a vulnerabilidade. Essas soluções, né, porque são soluções climáticas, a gente pode chamar assim, são justamente o cultivo de sistemas diversificados que são feitos de forma ancestral no território, né? Tradicionalmente, a gente pode encontrar no Marajó sistemas de cultivo diversificado, não exatamente com esse nome, não exatamente com o nome de sistemas agroflorestais, mas quintais, sítios, onde as populações locais já plantavam várias espécies, né, consorciadas, várias espécies misturadas, como técnicas tradicionais que colaboravam muito para enfrentar a vulnerabilidade das suas comunidades, principalmente a partir, né, do surgimento, do aparecimento desses problemas ambientais climáticos por conta das mudanças climáticas, né? Então, o que a Vina faz, na verdade, é construir um projeto que venha a fortalecer, a multiplicar essas soluções, essas experiências de cultivo diversificado para a promoção da resiliência. Muito bem. E como foi envolver comunidades quilombolas e organizações locais na construção coletiva desse projeto? O projeto teve a sua construção iniciada há mais ou menos 6 anos atrás, né, quando a Fundação Avina começou a construir, a elaborar esses estudos juntos com organizações de pesquisa, pesquisadores e organizações não governamentais, começou a construir esses estudos, né, que apontavam essa questão da vulnerabilidade climática e das soluções climáticas locais.
E também começou a fazer contato com organizações locais, com as comunidades, prefeituras, para escutá-las, né, sobre a implementação desse projeto. Com relação às comunidades quilombolas especificamente, foi desenvolvido um processo de consulta significativa, né, em que a Fundação Avina visitou, junto com uma organização que se chama Instituto Internacional de Educação do Brasil, o IEB, começou a visitar as comunidades, né, em Salvaterra e Cachoeira do Arari, apresentando a proposta. Naquela época era uma proposta de projeto para as comunidades, escutando as comunidades sobre o projeto, né? Sobre as suas demandas com relação não só às mudanças climáticas, mas também à agricultura, sistemas diversificados. Essa consulta significativa, ela foi o resultado dela foi justamente as comunidades dando aval para a Fundação Avina propor o projeto ao Fundo Verde do Clima, né? Depois do projeto aprovado, a gente inicia uma outra fase de processo consultivo, né? A gente já inicia o que a gente chama de sala de situação quilombola, e nessas salas de situação quilombola a gente desenvolve um processo de consulta permanente com as comunidades quilombolas, onde elas podem fazer a sua leitura do projeto, trazer suas demandas e colaborar com a gente na adequação das atividades às suas comunidades, né, para que o projeto ele seja adequado culturalmente e acessível, né, para essas comunidades. Além disso, o projeto busca alcançar todas as comunidades quilombolas que existem hoje no território de Salvaterra e Cachoeira do Arari, não só envolvendo elas nesse processo de consulta permanente, mas em todas as atividades do projeto. A gente tem como meta alcançar ao menos 30% de comunidades quilombolas, e até o momento, né, com 1 ano de projeto, a gente já tem tido, a gente não só tem conseguido alcançar essa meta, como a gente já ultrapassou essa meta, né? As comunidades quilombolas estão participando ativamente de todas as nossas atividades. E agora, qual a importância dos sistemas agroflorestais para que a gente consiga compreender, ter uma compreensão mais ampla, para fortalecer a resiliência climática nas comunidades do Marajó, pensando no projeto, mas como funciona nos territórios? Os sistemas agroflorestais, eles demonstram uma importância muito grande para fortalecer, para promover a resiliência climática, né? Em várias experiências, mas no Marajó, né, já é possível perceber nas comunidades tradicionais que o plantio de quintais, né, o plantio consorciado, o plantio diversificado, ele traz muitos benefícios ambientais, né, como, por exemplo, a melhora do solo, um conforto térmico, a preservação de espécies nativas, de espécies resilientes, proporcionam também a restauração de sistemas degradados, né, por vários motivos, né, que a gente já tem no Marajó. Mas do ponto de vista social, a gente também tem muitos benefícios, né? Esses sistemas, eles proporcionam troca, aprendizado, o conhecimento, a produção de conhecimento sendo passada de geração em geração, conhecimento botânico, agronômico, que vem sendo passado aí, né, há muitos e muitos anos, de geração para geração nas comunidades do Marajó. Esses espaços são espaços de sociabilidade, são espaços onde a comunidade ela pode se pensar e se organizar a partir
da produção, né, da sua produção econômica, do trabalho, né, preservando vários elementos culturais, mas também promovendo a segurança alimentar. E do ponto de vista econômico, ela tem, então, mais possibilidades, a diversidade da produção, ela apresenta maiores possibilidades, né? Diversificação da renda também, a diversificação das possibilidades de venda, a diversificação das possibilidades de processamento de produtos, né? Então, a gente não tem só um produto sendo produzido ali naquela área, a gente tem vários. A gente não tem só a mandioca, por exemplo, a gente tem a mandioca, mas a gente tem várias frutas, a gente tem também o milho, também tem a melancia, enfim, né? Então, a gente não tem só o abacaxi, a gente tem uma diversidade de produção ali que vai, consequentemente, promover também mais possibilidades de venda, a diversificação da renda daquela família, daquela comunidade, né? Então, quando acontecer de haver problemas relacionados ao clima, que são as grandes secas, que são os fortes períodos de fortes chuvas ou os fortes ventos, né? Problemas relacionados às mudanças climáticas, como esse que eu falei, aquelas comunidades, né, que possuem sistemas diversificados, que produzem espécies, que produzem produtos, né, mais diversificados, elas vão ter mais possibilidades de ultrapassar, de enfrentar essa crise, de enfrentar uma forte seca, de enfrentar um período de chuva longo, de chuvas muito fortes, porque justamente elas têm N possibilidades, né, de consumo para comer, né, de produção para alimentação, mas também elas têm várias possibilidades de renda, né? Então, se uma espécie morre por conta de um período de grande chuva, mas a gente tem outras espécies que podem ser resilientes ali às fortes chuvas, né? Ao alagamento da comunidade, enfim, que pode proporcionar renda, né? Então, por esses vários motivos é que os sistemas agroflorestais eles produzem resiliência climática. E para finalizar, quais são os próximos passos do projeto Marajó Resiliente e como que a sociedade pode acompanhar de alguma forma o projeto? O projeto Marajó Resiliente ele tem três grupos de atividades, né? O primeiro está relacionado à implantação dos SAFs em si. O segundo está relacionado à governança climática, já é mais com o poder público local. E o terceiro está mais relacionado ao acesso a mercado e crédito, né? Diversificação da renda e acesso a mercado. Então, todos esses três componentes a gente já tem vários resultados e processos iniciados, né? A gente já está aí com um pouco mais de um ano de implementação. Então, no primeiro eixo, a gente já teve a formação de multiplicadores, que foi o ponto de partida para a multiplicação dos sistemas agroflorestais. No ano passado, a gente está agora com inscrições abertas para áreas, para aquelas pessoas que desejam receber os sistemas agroflorestais nas suas áreas, receber espécies, insumos, receber assistência técnica para a implantação dos sistemas agroflorestais nas suas áreas. A gente está com essas inscrições abertas, quem tiver interesse é só buscar a gente. A gente já iniciou a implantação desses sistemas agroflorestais em algumas áreas que foram selecionadas antes. Foram previamente selecionadas, mas a gente ainda está com a inscrição aberta. A nossa meta é alcançar 800 hectares de sistemas agroflorestais nesses três municípios.
No âmbito da governança climática, a gente já tem trabalhado com as 3 prefeituras, mas também com o governo do estado e com alguns ministérios, para fazer com que algumas políticas públicas, planos, programas que foram pensados para promover resiliência, para trabalhar a questão dos sistemas agroflorestais ou das mudanças climáticas, elas cheguem até o município. Então, a gente vai iniciar um processo de assessoria dos municípios para a construção de políticas voltadas à resiliência climática, além de workshops, de formações, né, para fortalecer as capacidades, melhorar as capacidades locais de construção de políticas e ações voltadas para essa questão do clima. Além disso, a gente também já começou atividades relacionadas a esse grupo 3 de atividade, né, de acesso ao mercado, diversificação de renda e acesso a crédito. A gente já iniciou a formação de ativadores de crédito, ao desenho de negócios comunitários, que vai dar assessoria para negócios comunitários para seu fortalecimento, para acesso ao mercado, enfim, né? E aí a nossa expectativa é que durante esse ano essas atividades possam continuar para fortalecer os negócios locais, as organizações locais cada vez mais, né? Para terem acesso a crédito, mas enfim, para se organizarem e poder avançar no sentido da diversificação de mercado, mas também de renda, né, para contribuir com esse processo de acesso a mercado dos pequenos agricultores que estão com os seus sistemas agroflorestais sendo implantados. Além disso, é importante falar que o projeto Marajó Resiliente, ele possui uma estrutura muito forte, né, muito importante de governança. Para que os processos todos, desde a construção, né, isso foi uma premissa da Avina, mas durante toda a implementação, a ideia é que a gente consiga estabelecer processos participativos de implementação. Então, não é só junto às comunidades quilombolas que a gente tem esse processo participativo, mas junto a todos os beneficiários. A gente tem um comitê consultivo local do projeto que se reúne várias vezes ao ano para pensar as atividades, né, para pensar como é que as atividades elas podem ser melhor implementadas em cada município. O Comitê Consultivo Local, por exemplo, foi responsável pela validação das inscrições dos multiplicadores, pela validação das inscrições dos beneficiários, mas também ajuda a gente a aterrissar melhor o projeto nas comunidades. Além disso, a gente tem a sala de situação quilombola, que eu comentei, mas também a gente tem uma sala de situação de gênero, onde a gente trabalha com as mulheres, né, ações específicas para que tornar as atividades do projeto acessíveis e para que essas mulheres consigam se manter nas atividades do projeto, né? Então, acho que é importante mencionar esse esforço, né, para construir processos verdadeiramente participativos. Então, nesses espaços, a gente sempre, a ideia é poder sempre apresentar os resultados, ter um monitoramento permanente das atividades do projeto, mas para a sociedade em geral, que não conhece ninguém que participa ou que quer saber mais sobre o projeto, a gente tem alguns canais, a gente tem redes sociais, a gente tem o site do projeto, a gente tem redes sociais, o Instagram, o Facebook, onde a gente sempre coloca novidades, a gente sempre informa a população em geral de como é que está o andamento das nossas atividades.
Além disso, a Fundação Avina, junto com o Instituto Belterra, com o IEB, o Instituto Internacional de Educação do Brasil, e a Conexus, que são as organizações responsáveis pela implementação de cada um dos objetivos dos componentes do projeto que eu falei agora há pouco, estão sempre à disposição da população marajoara para dar mais esclarecimentos sobre o projeto, para falar mais das atividades e poder incorporar cada vez mais as comunidades nas nossas atividades. Muito obrigado, Lana Peixoto, por compartilhar com a gente um pouco mais sobre o projeto Marajó Resiliente. Conseguimos entender melhor a importância desse trabalho. Agradecemos também a todos que estão ouvindo e por se interessar por um tema tão importante. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de seguir o Ecos do Marajó e compartilhar com outras pessoas que se interessam também por esse e os demais assuntos do nosso podcast. Você pode acompanhar o programa no seu tocador preferido. Basta procurar Ecos do Marajó, se inscrever, seguir, para não perder mais nenhum episódio. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.